Olá, professora Emília. Hoje eu e meu grupo, que é composto por mim, Emily, pela Wesley e a Larissa, a gente vai falar sobre os produtos biofarmacêuticos, terapia gênica e a medicina personalizada. Algumas descobertas foram necessárias para a aplicabilidade desses temas, e a descoberta do DNA foi de extrema importância, porque hoje em dia possibilitou a cura de diversas doenças, como as hemoglobinopatias, as doenças neurodegenerativas, entre outras. Só que a gente tem alguns obstáculos para desenvolver esses temas, porque o custo das pesquisas são muito elevados, o desenvolvimento não é fácil, o custo da fabricação também é elevado, mas o obstáculo mais crucial é a oferta. Os produtos biofarmacêuticos são substâncias medicinais produzidas em organismos geneticamente modificados mediante o uso de biotecnologia. Esses produtos incluem proteínas e anticorpos usados como fármacos. Eles podem ser de primeira ou de segunda geração. A gente tem a aplicabilidade desse tipo de produto nos anticorpos monoclonais terapêuticos e também nos hormônios recombinantes. Os produtos biofarmacêuticos de primeira geração são quase sempre cópias diretas dos hormônios humanos e de outras proteínas também. Eles colhem e purificam a proteína recombinante produzida e usa ela como um fármaco. Já os de segunda geração são aqueles que foram fabricados de uma forma em que a estrutura da proteína expressa foi alterada. Essas alterações são feitas para melhorar algum aspecto do perfil de atividade dessa proteína. Já os agentes de terceira geração são aqueles que as proteínas são concebidas desde o início para desempenhar uma função biológica. Então, eles são criadas para aquilo. Só que essa tecnologia ainda é muito nova, então está muito distante, mas já existem pesquisas sobre. A manufatura é uma forma de transformação da matéria-prima no produto final e tem vários problemas associados à manufatura de qualquer tipo de proteína recombinante. E um dos mais importantes é a escolha do sistema de expressão delas. A gente pode ter a expressão em sistema bacteriano, pode usar plantas e até o gado transgênico. Nos sistemas bacterianos, a gente tem a vantagem que essas culturas crescem rápido e são fáceis de manipular. Já a desvantagem é que elas podem conter endotoxinas bacterianas. Nas plantas, elas também crescem rapidamente e rendem alta biomassa. Já no gado transgênico, elas podem gerar maiores rendimentos, como, por exemplo, a maior produção de leite em uma vaca leiteira, que para o produtor aquilo ali é muito vantajoso. Essas proteínas fabricadas podem ser alteradas de várias maneiras antes da expressão. E existem pesquisas que mostram que é muito mais vantajoso você alterar essas proteínas antes da expressão, porque favorece a modificação das proteínas farmacocinéticas, gera uma nova fusão de outras proteínas, reduz a imunogenicidade. E um exemplo disso no dia a dia é que as alterações da estrutura da insulina humana fornecem aos diabéticos uma forma de hormônio de ação mais rápida e mais fácil de manipular. Então, hoje em dia já apresenta casos que a modificação dessas proteínas foram necessários, como no caso dos diabéticos. Os anticorpos são proteínas responsáveis por avisar o organismo quando alguma coisa ali está errada, quando existe um agente causador da doença. E os anticorpos monoclonais, eles são usados para transferência de imunidade passiva. Eles podem ser de primeira ou de segunda geração. A primeira geração são aqueles chamados murinos e eles apresentaram vários inconvenientes. E a solução que eles encontraram para isso foi a utilização de monoclonais quiméricos ou humanizados. Já os anticorpos policlonais são aqueles que são feitos uma mistura de anticorpos de todos os clones celulares plasmáticos que reagiram contra aquele antígeno em particular. Então, a gente tem essa diferença dos monoclonais para os policlonais. E agora o Evelyn vai falar sobre a terapia gênica. A terapia gênica é a modificação genética das células para curar, aliviar ou evitar doenças. Como aplicações potenciais tem a cura radical do gene único, exemplo disso são fibroses císticas ou hemoglobinopatias, a melhora de doenças com ou sem componentes genéticos, incluindo muitas doenças malignas, neurodegenerativas e infecciosas. E ela é dividida em vetores virais e vetores não virais.
Os vetores virais visam capitalizar a capacidade dos vírus de entrar nas células e utilizar maquinaria celular. No entanto, ainda existem muitos problemas práticos, porque o vírus desenvolve maneiras de invadir as células humanas, assim como os seres humanos desenvolvem, respostas imunológicas e outros mecanismos protetores. Os vetores não virais são compostos de partículas biológicas sinteticamente produzidas, nas quais os plasmídios de DNA contendo o transgênio terapêutico é encapsulado ou ligado a um composto químico e é liberado no alvo no momento da entrega. Para se concretizar o potencial completo do tratamento com genes, é essencial que a atividade dos genes seja controlada. Porém, ainda não foi comprovado que é possível controlar transgenes nos receptores humanos. Porém, há técnicas que podem permitir que alcancemos essa meta, que é o sistema de expressão indutível pela tetraciclina. O controle dos genes transfectados é importante também no estabelecimento dos alvos genéticos. Além dos cuidados com a segurança, que é específica para qualquer tipo de tratamento, várias preocupações se relacionam com o uso de vetores virais. Eles podem alterar o ciclo normal e também desencadear respostas inflamatórias. Os distúrbios monogênicos são relativamente incomuns individualmente. Os pacientes com talassemia, que é a doença monogênica mais comum, mostram uma enorme diversidade fenotípica e sintomas clínicos variados. Estudos comprovam que o tratamento com gene pode curar uma doença com risco de vida, porém, infelizmente, também evidencia que os vetores retrovirais podem causar malignidade. Levando em consideração os aspectos terapêuticos na terapia gênica para o câncer, em torno da metade da pesquisa clínica atual com o tratamento com genes relaciona-se com seu uso no câncer. Nesse método, as células do paciente são coletadas para serem alteradas com a inclusão de um novo gene. Esse gene contém uma proteína que direciona as chamadas células T para atuar contra as células tumorais. Após a modificação, as células são incorporadas no produto que será aplicado no paciente. A possibilidade promissora inclui restaurar proteínas protetoras, a inativação dos oncogêneses, a proteção quimioterápica, entre outros. Já na terapia gênica e doença cardiovascular, a transferência de um gene vascular oferece potencial para novos tratamentos para várias doenças cardiovasculares. E na terapia gênica e doença infecciosa, além das vacinas DNA, há interesse no potencial do tratamento com genes para infecções pelo HIV. 10% das pesquisas sobre o tratamento clínico com genes está focalizada nessa área, por tornar as células troncos resistentes ao HIV antes que amadureçam e evitar a replicação do vírus. Os fármacos reagem de formas diferentes em diferentes organismos. Por isso, os médicos devem se atentar a tais variações inter e intra-individuais para que eles possam prescrever da melhor maneira os fármacos e de forma mais eficaz e segura. Essas variações podem ser causadas por diferentes concentrações do fármaco ou pelas diferentes respostas à mesma concentração. O primeiro tipo é chamado de variação farmacocinética e ela pode ocorrer devido à diferença de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. O segundo tipo, que é o tipo de resposta à mesma concentração, é chamado de farmacodinâmica. Em geral, a variação é quantitativa, no sentido de que um fármaco pode exercer efeito maior ou menor, ou por um período mais curto ou mais longo de tempo, mesmo exercendo qualitativamente o mesmo efeito. Em outros casos, a ação é qualitativamente diferente, que são chamadas de reações idiosincrásicas, e são quase sempre causadas pelas diferenças genéticas ou imunológicas entre os indivíduos. Os efeitos sobre a biodisponibilidade dos fármacos dependem de sua absorção ou eliminação, a ingestão dos mesmos alimentos, pH gástrico ou urinário. Outros fatores importantes responsáveis pela variação do efeito dos fármacos são etnia, idade, gravidez, fatores genéticos, doença, reações idiosincrásicas e interação entre os fármacos.
As interações entre os fármacos são muitas e muito variáveis. Elas podem ser farmacodinâmicas ou farmacocinéticas. As farmacodinâmicas são previsíveis a partir dos fármacos que interagem, e as farmacocinéticas podem envolver efeitos sobre absorção, distribuição e metabolismo.